Meus amigos, o que tá acontecendo nessa fazenda? Meu Deus do céu! A Gabi, aliás, ela agrediu. A Gabi agrediu a Tamires e pediu pra desistir. A Gabi acabou de desistir da Fazenda 17 após dar um tapa na cara da Tamires. Gente, eu tô perplexo. Estou perplexo. Oh, tivemos a desistência e quase a expulsão, vamos dizer assim, ao mesmo tempo da Gabi. Gente do céu, estou chocado, tá? Vou te falar sobre isso, vou te contar o que aconteceu. Por mais que a Gabi desista de desistir, corre sérios riscos dela ser expulsa, mesmo que a Tamires não se sinta agredida, mesmo que não sei o que. Ela deu um tapa na cara da Tamires numa insinuação ali, né? Na hora de contar a história, ficou pedindo desculpas ali pra Tamires, falando pra ela se defender, mas não nega o fato que ela deu um tapa na cara da Tamires e depois ela pede pra desistir do programa. Ou seja, mesmo que a Gabi desista de desistir, a chance dela ser expulsa é muito grande. Muito grande, tá? Eu já vou explicar pra você o que acontece agora depois que a Tamires, aliás, que a Gabi pediu pra poder desistir do programa, né? Tem alguns processos pra poder ser passado antes dela de fato poder sair do programa, né? Se caso ela for expulsa mesmo, aí nem conta, né? Olha o momento, olha o momento. Olha o momento. É complicado, pessoal. É difícil. Porque mas por muito menos, outras pessoas foram expulsas do programa. Todo mundo ali ficou perplexo. Eu fiquei assim, gente do céu. Olha lá de novo, olha. Ó. Não tem como. É aquilo, né, pessoal? Por mais que ela tava insinuando, conversando uma coisa, acho muito difícil da Gabi não ser expulsa. Tá? Bom, ó, antes de eu falar sobre a situação da Gabi, tudo isso foi na dinâmica de apontamento do Planta. Detalhe que eles estão apontando o Planta e tudo isso aconteceu, né? Bom, a dinâmica do apontamento de hoje era os peões chegam a apontar as pessoas que tinham que ser convidadas para o jogo, que no caso são as plantas. Começou com o fazendeiro Matheus convidando a Saori para o jogo, né? E aí ele falou toda a falsidade dela, que ela traiu ele, que ela prometeu salvar ele na dinâmica aliás, na formação de roça e não salvou o rapaz. A Saori falou que o Matheus é incoerente para poder chamar para começar o jogo, sendo que ele próprio falou que estava começando o jogo dele agora. Enfim. Bom, aí depois dessa hora foi a vez do Creu, que chamou o Will para poder, né, entrar no jogo como planta. E, gente, essa dinâmica tinha tudo para poder ser assim, ó, tranquila. Tinha tudo para ser uma dinâmica só de plantas. E mesmo assim, deu treta, provável expulsão, desistência. Meu Deus do céu. Bom, depois foi a vez do Fabiano chamar a Duda, né? É aquilo, né, pessoal? Essas pessoas aí quase não teve nada o que falar. O Fabiano muito educado. Nitidamente não foi feito para esse jogo. Aí a Carol, né, chamou a Ioná, que não tem nada a ver, né? A Ioná, ela pode ser um monte de coisa, menos planta. Né? Mas aí a Carol chamou a Ioná para poder falar sobre a situação do beijo. E, gente, a Carol distorceu tudo. A Carol falou que ela pediu para dar um selinho na Ioná, não pediu. Além disso, ela falou que ela levantou o rosto da Ioná e ela olhou no olho da Carol. Mentira, ela chega a fazer assim, ó, para dar um selinho na boca da Ioná. Ela falou que pediu para dar um selinho na Ioná,
Mentira, ela não pediu, distorceu completamente, além de distorcer, se colocou numa situação de vítima, que a Ioná foi assediada por ela, e a Ioná não podia falar isso com ela, porque depois ela acabava com a vida dela, e aí? Falou de suicídio. É isso mesmo, de se matar, porque a Ioná estava acusando ela de assédio. Sendo que a própria Carol acusou o Guilherme de assédio um tanto de vez, porque ele quer chamar ela do job, chamou de um monte de coisa. E aí ela não se preocupou como o Guilherme iria ficar. Ela não se preocupou quando cuspiu na cara da Rai, como a Rai ia ficar. Ela não se preocupou quando ela jogou a água na cabeça da Ioná, mas a Ioná tem que se preocupar com ela para ela não se matar, porque tá chamando ela de assediadora depois dela beber e dar um beijo na boca de uma outra pessoa sem pedir autorização. E aí, para piorar, ela distorceu completamente a história. Completamente. Tá? E se colocou no papel de vítima, como se a Ioná fosse errada de se sentir assediada por uma pessoa que beijou a boca dela sem autorização. Pensa só, você tá na rua, chega uma pessoa, beija sua boca, você acusa essa pessoa de assédio e ela que fica com raiva, ela que fica, se sente ofendida porque você não gostou. Gente do céu. Um ponto, a Carol falou que ela não concordou porque a Ioná falou que estava tudo bem, que ela não se sentiu assediada. E aí depois ela saiu gritando que ela foi assediada. Detalhe que a Ioná saiu gritando isso, tá, pessoal? Bom, a Kate colocou Mesquita, que ficou um elogiando o outro. A Maria colocou o Toninho, caía de planta para planta Marisa. Não tem nem o que falar muito, não. E aí o Wallace, pessoal, ele colocou a Saori. E ele não só como ele colocou a Saori, como ele revelou para todo mundo da casa que na primeira semana que ela dormiu com ele, rolou coisas entre os dois. Que inclusive eu contei isso pra você pela madrugada de ontem pra hoje, que ele já tinha falado isso com a Carol. E aí ele falou que rolou, né, aquela situação toda que você já me entende. Bom, aí ela falou também que o Wallace estava com ciúmes da Duda, que ele pediu o beijo da Duda também. Ela falou que ele chamava o Matheus de falso, e tudo eles desmentiram. Tudo. Tudo ele falou que era mentira, nada era verdade. Aí ela continuou falando, né? E aí o Wallace terminou com ele desmentindo a Saori, com ela falando que ele sentia ciúme da Duda, que ele falava mal do Matheus, enfim. O Dudu chamou a Michelle, dando um conselho para ela se posicionar melhor na frente das pessoas, e ela falou que se posiciona, mas ela se posiciona por trás. Ela chama a pessoa ali no particular. A Ioná chamou o Matheus, falando que o Matheus imita o Dudu. E não só isso, que ele não joga. Que na segunda semana, na terceira semana, não sei, ele falou que ia começar o jogo dele. Tanto é que isso é verdade, que quando o Matheus descobre que ele era infiltrado e fica na casa, todo mundo tava cobrando dele se posicionar mais. E ele falou que agora o jogo tinha mudado, que agora ele era um personagem, né, uma pessoa, um peão de fato na casa. E ele sumiu no jogo realmente por um tempo e agora ele apareceu de novo. E aí a Ioná falou que ele tá tentando fazer o jogo do Dudu. Bom, aí tivemos a Gabi, gente. E a Gabi, para começo de conversa, ela chamou a Tamires. A Tamires ficou sem entender. E aí ela falou confia em mim. E aí ela começou a falar de pessoas que agridem a Tamires e os outros aplaudem, que ela já foi cuspida, que já teve água na cara e não sei o quê. E aí a Gabi deu um tapa na cara da Tamires, igual eu já mostrei pra você, e ela falou, defenda-se, perdoa-me, quero que você me perdoe. Aí a Tamires falou que não era da natureza dela. Aí a Gabi continuou falando, você foi muito humilhada, já basta, defenda-se. E aí a Gabi falou que ia desistir do programa. Alguma surpresa? Não, eu quero saber se tem alguma surpresa que a Gabi ia desistir do programa, pessoal. É nítido. Ela falou que ela não é covarde por estar desistindo, nem fraca, mas que ela não aguenta mais.
O Dudu, a Ioná, a Tamires, foi lá tentar convencer a moça de não desistir, o que não deu certo. A Carol ficou falando, vai embora, vai conversar com a produção. E ela foi. Tá? E ela, até então, a Gabi desistiu da Fazenda 17. E de novo, mesmo que ela desista de desistir, ela agrediu a Tamires. Aí, Edu, mas é aquilo, a Tamires não se sentiu agredida. Não, a pessoa, é aquilo que eu falo, a pessoa não precisa sentir agredida para outra ser expulsa. Né? Não precisa. Então, vamos ver o que a produção vai tomar de decisão aí. Talvez ela não volte, mesmo desistir. Ou então a produção expulsa ela. Então, alguma coisa vai acontecer com a Gabi. Acho difícil dela permanecer no jogo. E eu quero saber a sua opinião. A Gabi tem que ser expulsa por esse tapa, sim ou não? Que realmente foi uma agressão? Foi uma agressão. Isso é indiscutível. Agora, foi ela deu tapa na cara da Tamires pra poder insinuar, tipo assim, vai Tamires, desconta, vai Tamires, revida, vai, a Tamires, me desculpa, dando ali a entender que a Tamires, ela não revida, que ela é boazinha, não sei o quê, que ela não revida as coisas e tal. E também falando sobre o negócio da desculpa, mostrando que o desculpa não adianta nada depois do que já foi feito. Mas ela se excedeu de fato, dando um tapa na cara da moça. Bom, a Rayane chamou o Creu. Falou que o Brasil deve estar se perguntando, ué, você não jogava com o Creu? Botou ele no pódio? Aí ela falou que sim, botou e estava enganada com a personalidade dele. O Creu é um ator e é um personagem desde que chegou. Todas as vezes eu vejo ele mais agressivo. Ele tenta voltar para si o personagem de novo. A Rai chamou o Creu de agressivo. Aí a Rai falou assim, ó, a gente tem que mostrar que a gente realmente é. Na discussão no sábado você falou, você é assim, só sabe gritar. Eu sou assim e não vou mudar. Talvez lá fora eu faça terapia e melhore meu jeito. Briguei com a Carol lá embaixo, você foi falar com ela e falou pra todo mundo que a época da escravidão acabou. Bateu na mesa e fez seu VT. Falou ali a Carol. Desculpa, a Rai. As pessoas mais protagonistas do jogo, pessoal, já foi, né? Já foi a Carol, já foi a Rai, já foi a Saori, já foi o Wallace, já foi a Ioná, já foi o Dudu, já foi o Nizam, né? Teve toda a questão da Gabi também. As pessoas que mais movimentam no jogo já foram, né? Só falta ali, na verdade, só a Martina, que ainda não foi ainda, e ela movimenta bastante o jogo também, né? Falta só ela. Aqui de o restante do pessoal que movimenta mesmo o jogo, já foi. Agora tá faltando mais o próprio Toninho, a Michele, tá faltando o Chaya também, que eu não sei quem que vai colocar, pode ser que chegue a alguma coisa. Falta o Will, que também, meu Deus do céu, pessoas assim que não se movimentam muito, fechou? No mais, esse é o vídeo de hoje, bora esperar os próximos capítulos, né? Pra ver se a Gabi vai ser expulsa ou se ela vai desistir de fato. No mais, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.